Bom dia pessoal do oitavo ano, bom dia galera. Nós estamos aí no capítulo 12 da apostila 3. Nós passamos aí, terminamos a aplicação na quarta-feira passada, antes aí do feriado, e nós vamos tentar finalizar a correção hoje da página 40 a 53. Se não der tempo, a gente termina na quarta-feira junto com o caderno de atividade. Então já vai caderno de atividade, quarta-feira, para a gente finalizar a apostila. E semana que vem começar a apostila nova, começar a falar as ideologias do século XIX, o socialismo, o capitalismo, a doutrina social da igreja, o anarquismo, ok? E o nacionalismo. Mas para hoje, eu quero todo mundo aberto aí na página primeira, página 40. Não, eu não passei essa página. Eu não passei essa página. Mas ela é interessante porque eu vou explicar o que ela simboliza. Lá na página 40 do capítulo 12 tem uma imagem em preto e branco. E embaixo está escrito: escravos, em terreiro de uma fazenda de café no Vale do Paraíba, São Paulo. Fotografia, coleção Gilberto Ferrez, Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro. 1882. Se você olhar essa imagem, você está vendo aí as pessoas como se estivessem arando a terra. E tem muitas mulheres, né, carregando peso nas costas. Os homens estão como se estivessem preparando a terra, como se estivessem ali colhendo, cortando alguma coisa. Professor, o que é essa imagem? Atrás tem uma construção, eu não sei se vocês estão vendo. Parece que tem um lagozinho lá no fundo, que é a imagem preto e branco. Tem um lagozinho lá no fundo, no pé da montanha, e depois ali tem como uma construção simples, que eu acho que não seria a casa do senhor, seria uma senzala, alguma coisa, mais próximo do trabalho. O que essa imagem está mostrando? Os escravos trabalhando na monocultura do café. Então vem embaixo a questão. A fotografia de Marco Ferrez apresenta duas características do Brasil do século XIX, especialmente do segundo reinado. Quais são elas? De que maneira essas características se relacionavam à política e economia do Brasil no período? Coloca lá embaixo, galera. Eu não passei essa página, mas está aí. Mas anota e coloca lá embaixo. Essa imagem, ela revela a faceta justamente da utilização do trabalho escravo no grande latifúndio de café, que era o produto de exportação no Brasil, na monocultura do café. Vocês estão vendo aí que você não encontra criação de gado, você não vê um outro produto sendo ali trabalhado. Por quê? As duas características que estão aí nessa imagem é o grande latifúndio com a monocultura do café, é óbvio que era o grande produto, e a larga utilização da extensão da mão de obra escrava na produção desse café de exportação. E isso vai ficar até 1888, com a Lei Áurea, com a abolição da escravatura oficialmente, né, no dia 13 de maio de 1888. Professor, qual é a importância? Galera, isso aí representa a base da economia do segundo reinado. Lembra que no primeiro reinado o charque estava em crise, o algodão do Nordeste estava em crise, o açúcar já não era mais especiaria, o ouro e a prata já tinham declinado ali, as veias de ouros em Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Sabará já tinha entrado em declínio, o que sobrou foi o café. Então, na verdade, qual é a importância dessa imagem? É porque ela está mostrando não só essas duas características, ela está mostrando a base da economia do segundo reinado, a riqueza que manteve o segundo reinado, que manteve ali o império no poder até o dia 15 de novembro de 1879. E digo mais, foi justamente dessa imagem, interessante, dessa imagem que vai sair dois aspectos da crise. Um, que é a abolição da escravatura, que os senhores vão se sentir traídos e vão deixar de apoiar justamente a monarquia, passar a apoiar a república, e o dois vai ser justamente a crise econômica que vai vir ali, desse questionamento que vai surgir, justamente da abolição sem indenização, e muitos senhores latifundiários vão deixar de apoiar a monarquia e vão virar republicanos. Olha só que legal essa imagem simboliza. E sim, já vi fotografia nessa época, ok? Tranquilo? Deu tempo de anotar? Escreve para mim ok quem já anotou. Escreve embaixo, pode escrever embaixo ali da pergunta as duas características que é importante, isso é interessante. E qual é a importância para o segundo reinado? É a base da economia. Tranquilo? Página 41. Júlio, você pode ler para a gente, fazendo um favor? Organize as ideias. Você está me ouvindo? Posso, obrigado. Ok. Durante o segundo reinado, o Brasil passou por muitas transformações, porém teve muitas permanências. Sobre a economia brasileira nesse período, analise as afirmativas a seguir. 1. O café se caracterizou como o principal produto da economia brasileira, sendo produzido inicialmente no Vale do Paraíba.
2. A cana-de-açúcar foi plantada no sul do Império e se transformou no principal produto de exportação. 3. Durante esse período, ocorreu um surto de industrialização que contou com a participação de Irineu Evangelista de Souza e o Barão de Mauá. Não, o Barão de Mauá. Júlio, de acordo com a análise, assinale a alternativa correta. Todas estão certas, todas erradas, 1 e 2 estão certas, 1 e 3 estão certas, ou apenas 2 e 3 estão certas? Qual é o... Eu marquei A, E. Letra 2 e 3. 2 e 3? Então vamos lá. Tem essa questão aí, tem a do Barão de Mauá. Gente, nós já fizemos uma pesquisa sobre o Barão de Mauá, eu já falei. Se o Brasil tivesse seguido o que esse cara fez, industrializado o país, que ele teve uma educação inglesa, o Brasil talvez fosse outro. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ele foi perseguido pelo imperador, ele foi perseguido pelos latifundiários e acabou terminando na pobreza, endividado, mas pagou toda a sua dívida antes de morrer. O Brasil fez escolhas, e fez as escolhas erradas. Ao invés de seguir a industrialização de Barão de Mauá, seguiu os grandes latifundiários escravagistas. Deu no que deu. Então vamos lá. Professor, a letra correta é a letra E. Alguém marcou alguma diferente? Pode escrever para mim no chat. Alguém marcou alguma diferente? Ó, a Júlia colocou 2 e 3 estão certas. Todo mundo concorda com a Júlia? Nossa, eu tô tremendo, é a Júlia. E aí? A Maria Luísa marcou a D. Alguém marcou outra? Vamos, gente, acorda. Passou o feriado. Letra D e letra E. Essa que é a dúvida? Ah, eu não sei, professor, eu não fiz, eu tô perdido. Calma aí. Então vamos lá, vamos analisar as questões. 1 e 3 estão certas e 2 e 3 estão certas. Foi aqui que o pessoal me falou. Número 1. O café se caracterizou como o principal produto da economia brasileira, sendo produzido inicialmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista. A primeira verdadeira. A primeira está correta. Ok? A número 1 está correta. 2. A cana-de-açúcar foi plantada no sul do Império. A cana-de-açúcar foi plantada no nordeste do Brasil, no litoral. O sul é muito frio. A cana-de-açúcar precisa de uma terra boa, um clima quente e úmido. Então a 2 é falsa. Tinha que lembrar do ano passado. A cana-de-açúcar foi plantada no litoral, ok? Principalmente no nordeste. A 2 é falsa. E a 3. Durante esse período ocorreu um surto de industrialização com a participação de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que tentou modernizar o Brasil e foi traído. A letra correta é a letra D de dado, ok? Letra D de dado. Apenas 1 e 3 estão corretas, ok? Dúvidas? Reclamações? Maria Luísa, você pode ler 43 para a gente, fazendo favor? Professor, bom dia, posso sim. Bom dia, obrigado. Tá. Deixa eu só abrir aqui. É a 43, não, porque a 41... tá, 43. A respeito dos conflitos ocorridos na região Platina, retome as informações da página anterior e responda. 1. Qual era a importância dessa região para a Argentina e para o Brasil? Galera, abre na página anterior, olha o mapa. Eu vou explicar, depois você pega a resposta. Olha esse mapa. O grande conflito aqui na América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, que foi a Tríplice Aliança, o Brasil, o Uruguai e a Argentina contra o Paraguai, foi justamente pela Bacia do Prata. O que é a Bacia do Prata? Está lá embaixo, Bacia do Prata, embaixo do Uruguai. Os rios lá, Paraguai vira o Paraná e o rio Uruguai descendo, e eles vão virar a bacia que dá acesso ao Oceano Atlântico, a única saída do mar para o Paraguai. Essas vias eram essenciais. Eu já contei para vocês a Guerra do Paraguai. Se eu tivesse dando essa aula no Paraguai, eu ia falar que aqueles macaquitos lá em cima, brasileiros, não, que eu estou embaixo no Paraguai, né? Aqueles macaquitos lá invadiram aqui, ó, a Bacia do Prata, porque queriam acabar com a modernização do Paraguai. Foi um dos grandes conflitos do século XIX. Foi, na verdade, um grande massacre promovido pelo Brasil. Independente do motivo. Essa que foi a verdade. A população masculina praticamente foi exterminada. Mas o que levou a isso, professor? Era a questão da Bacia do Prata. Vocês têm que gravar isso na cabeça. Era o acesso à Bacia do Prata
Por que o acesso à Bacia do Prata era essencial, professor? Por causa do transporte de mercadorias, da comunicação com as províncias tipo Mato Grosso, transporte de mercadorias da Inglaterra, o transporte de mercadorias que vinha ali em direção ao Brasil, as províncias de Mato Grosso do Sul, o transporte de mercadoria dos produtos da Argentina, que também recebia pelos rios, pela Bacia do Prata, porque também era a única saída do mar do Paraguai, e era a principal via de comunicação do Brasil com as províncias tipo do Mato Grosso e do sul do país. Professor, então a Bacia do Prata era essencial, tanto para as mercadorias como para a comunicação, especialmente para o Brasil. Então, na verdade, essa Bacia do Prata, que está aí na região, apesar de eles falarem só da Argentina, o que eu expliquei se aplica a esses três países: Argentina, Brasil e Paraguai, sendo que o Paraguai tem um drama maior, que é a única saída pelo mar. Se você fechasse o acesso à Baía do Prata, a Argentina ficava isolada, só receberia produtos por onde? Por terra. Lembra que nessa época não tem avião, não tem aeroporto. Você recebe mercadorias por vias terrestres, ou então pelo mar, ou então fluvial pelos rios. Mas como ele perguntou da Argentina, vamos falar só da Argentina. A Bacia do Prata é o que começou esse conflito, o acesso à Bacia do Prata, o transporte de produtos, de mercadorias, a comunicação nas províncias também da Argentina e em especial do Brasil, que chegava à região do Mato Grosso e também do sul do país. Quem controlasse aquela região ia ter uma vantagem militar também enorme. Então a Bacia do Prata era importantíssimo, galera. Muito importante, especialmente para o Paraguai. Só que a apostila não perguntou, só perguntou para a Argentina e para o Brasil. Então coloca lá. Na verdade, a Bacia do Prata, que era importantíssimo, envolvia a Argentina porque era essencial para o transporte de produtos e mercadorias que vinham lá da Inglaterra, de repente, e também abastecia o Brasil. E além disso, para o Brasil também era mais importante porque permitia uma comunicação mais rápida com o Mato Grosso e as regiões sul do país. Professor, mas por que não ia por terra? Galera, nessa época você ir por terra, você poderia demorar meses por estradas ruins, de repente chovia, lama, assalto, já tinha, roubo, e as caravanas lá, o pessoal que eram os tropeiros, poderiam levar meses, semanas. O cara pegava o barquinho ali do Rio de Janeiro, navegava pela costa do Atlântico, chegava rapidinho na Bacia do Prata, questão de semana, e conseguia chegar em Mato Grosso, nas províncias do Rio Grande do Sul. Era muito mais fácil. Ok? Tranquilo? Maria, A2, fazendo um favor. 2. Por que, para o Paraguai, a navegação pelos rios dessa região era crucial? Já falei. Número 2. Para o Paraguai era a única saída por mar. O Paraguai era mais dramático, galera, porque ele dependia de receber produtos pela Bacia do Prata. Se alguém ali dominasse aquela região, vamos dizer que o Brasil, no expansionismo dele, tivesse tomado o Uruguai e tivesse tomado ali a região leste, norte-sul, não, região oeste, perto do Rio, da Argentina. E o Brasil resolvesse falar, a partir de agora nós vamos bloquear o acesso ao mar. Ninguém vai navegar mais pela Bacia do Prata, pelos rios, somente navios brasileiros. Galera, ia ser um impacto enorme para o Paraguai. O Paraguai ia ficar isolado, não tinha acesso pelo mar. Então o Paraguai ele sofria com medo de sempre ser ali impedido de navegar pela Bacia do Prata. Isso afetava diretamente o recebimento de mercadorias, a comunicação dele com as nações estrangeiras. Porque imagina que o Brasil isola ali o Paraguai, ou então a Argentina ou Rosas, que resolveu proibir que outros navios navegassem ali na Bacia do Prata. O que ia acontecer? O Paraguai não ia receber mais mercadorias e não ia se comunicar com o mundo exterior. Ele não ia poder se comunicar com a França, com a Inglaterra e com outros países que estavam ali fora da região da Bacia do Prata. Então, coloca lá no Paraguai, porque o Paraguai não possuía saída para o mar. Ele ficava totalmente dependente da Bacia do Prata para comercializar com outros países e até com as regiões que ficavam ali na Bacia do Prata. Ou seja, o Paraguai, se não tivesse saída para o mar, ia ficar totalmente isolado. Okay? Isso ia afetar a economia, o Paraguai ia ter dificuldade de comercializar, não ia crescer. Então tem uma série de coisas.
E lógico, o Paraguai sempre ambicionou ter uma saída segura para o mar. No entanto, ele vai se envolver na Guerra do Paraguai com essa desculpa, para ajudar o Uruguai, mas para garantir o acesso à saída ali pelo Oceano Atlântico. Ok? Dúvidas? 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 O Paraguai se preparou para esse conflito. O Paraguai tinha 64 mil soldados bem treinados e armados. A Tríplice Aliança, que uniu Brasil, Argentina e Uruguai, juntando os três, que a maioria dos soldados eram brasileiros, juntou 60 mil soldados. Uma parte improvisada. Teve que pedir ajuda aos escravos, porque era voluntário a participação. Chegou uma hora que ninguém queria mais ir, principalmente o pessoal da elite. Prometeu-se os escravos que ia ter, quem lutasse pela Tríplice Aliança ia ser libertado. Mentira, não foi, especialmente no Brasil. Quando terminou a guerra, os escravos não foram libertados. A grande maioria, ok? Maria, a 3. 3. Porque a política protecionista de Rosas para a Argentina era prejudicial ao Brasil. Vamos lá. Alguém reparou que a Guerra do Paraguai, mas o nome é Guerra do Paraguai, mas ela não começa imediatamente no Paraguai? Alguém reparou isso? Que na verdade vai começar na verdade lá no Uruguai, né? Um conflito interno entre brancos e colorados, que o Brasil vai intervir e o nosso amigo Solano Lopes do Paraguai vai também intervir lá no Uruguai. Mas aonde começa tudo? Com a política protecionista, expansionista de Manuel Rosas na Argentina. Por quê? Quando esse cara chega ao poder, ele queria fazer uma grande Argentina, rica e poderosa, para que virasse o centro comercial, Buenos Aires. E ele vai conseguir Buenos Aires. Ele vai conseguir. Professor, mas o que ele vai fazer? Nessa política dele expansionista e protecionista, para transformar a Argentina numa potência regional, uma potência ali mercantil, com a sede na Argentina, na capital Buenos Aires, ele vai resolver proibir o acesso de navios à Bacia do Prata. Professor, mas por que cargas d'água ele faz isso? Porque se ele controla a economia Bacia do Prata, o transporte de mercadorias, é óbvio que os impostos e boa parte das mercadorias vão se direcionar para onde? Para a Argentina. E a Argentina vai revender para outros países. Essa que era a ideia do Rosas. Era fazer uma política extremamente protecionista. Só que, nessa proibição, o Brasil sai prejudicado. Não só o Paraguai, que ia ser proibido de navegar e acesso ao mar. O Brasil, porque o Brasil se comunicava ali com Mato Grosso, as províncias do Sul, também pela essa navegação fluvial, pelo rio. Então quer dizer que isso vai afetar, a política de Rosas vai afetar o Brasil, com acesso e comunicação, também produtos, o Paraguai vai ficar sem saída para o mar, e a intenção era fazer a Argentina uma potência regional, que por acaso até deu certo. Professor, mas o que vai acontecer? O Brasil vai ter que intervir, Rosas vai vazar, e a Argentina vai passar a ser aliada do Brasil, porque o Brasil vai intervir lá. Depois vai ter a questão do Uruguai, a disputa entre brancos e colorados, que o Brasil apoiava um grupo. E o Brasil vai promover, ajudar a dar um golpe. E o grupo que era favorável para o Brasil vai chegar ao poder. A oposição lá dentro do Uruguai vai pedir ajuda a quem? Quem era a única potência que desafiava o Brasil, que era o Paraguai. E é aí que vai começar a famosa Guerra do Paraguai. Ok? Dúvidas? Lá, pode falar que eu estou gravando, qualquer coisa depois ela dá uma olhada. O pessoal está com dificuldade de entrar hoje, tá tranquilo. Professor, e por trás disso tudo, a Júlia falou bem aqui, e por trás disso tudo era a Argentina querendo se tornar potência, uma potência regional, desafiar o Brasil. Galera, já falei com vocês, essa história que o Brasil é um país pacífico, bonitinho, galera, olha quantas guerras internas o Brasil teve, olha na regência, olha a intervenção no Uruguai, olha a Guerra do Paraguai. A nossa visão, que foi criada aqui dentro do Brasil, é que o brasileiro é bonzinho, pacífico, é um cara amistoso. Não se eu estivesse dando essa aula na Argentina, especialmente no Paraguai e no Uruguai. Não, não é. O Brasil é um imperialista no Sul, ok? E a política era tão conflituosa na região do Sul que o Brasil vai intervindo na Argentina, intervém no Uruguai, e do Uruguai vai dar origem à famosa Guerra do Paraguai, que vai se arrastar aí 6 anos, ok? E vai dizimar a população paraguaia, masculina. Vai ficar crianças, mulheres e idosos vivos, ok? Dúvidas? Podemos passar?
Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Dá ok. Se o pessoal tá copiando, se alguém estiver copiando, avisa. Podemos passar então? Dá ok se já copiarem. Tem que me avisar, galera, porque eu passo depois pedem para voltar. Ok? Caio, não, tá tranquilo. Caio falou que entrou atrasado porque o celular dele despertou errado. É porque não tem mais horário de verão, né? E tem relógio que muda automaticamente. Fique esperto nisso. Ó, Maria Luz tá ok, Raquel tá ok, Ana Júlia tá ok. E aí, pode passar? Tranquilo? Cristiano, 45 outras versões. Você pode ler pra gente? Ih, Cristiano está tomando café. Quem pode ler aí para ajudar seu professor? Outras versões. Marca esse texto logo como importante, hein? Júlio, muito obrigado. É para ler do texto para baixo ou esse negócio em cima também? Há correntes. Pode ler em cima a introdução, porque é a parte mais importante. Tá. Há correntes historiográficas que explicam de forma diferente as razões que levaram à eclosão da Guerra do Paraguai. A primeira delas defende a ideia de que o principal motivo para que Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai entrassem no conflito era o controle da região do Rio da Prata. A outra corrente, no entanto, afirma que o conflito foi incentivado pela Inglaterra, país que se sentia ameaçado com o desenvolvimento econômico e político pelo qual o Paraguai vinha passando desde sua independência. Com essa informação em mente, leia o fragmento de texto a seguir. A partir de sua independência, o Paraguai desenvolveu uma política de busca da modernidade e de desenvolvimento interno, voltada para a autossuficiência e conduzida sucessivamente por 3 ditadores: Dom José Gaspar Rodrigues de Francia, El Supremo, Carlos Antônio Lopes e Francisco Solano Lopes. A política econômica desenvolvida por França levou à extinção da escravidão e ao confisco dos grandes latifúndios, estimulando a produção de alimentos em pequenas e médias propriedades, visava a autossuficiência do país, a fim de livrá-lo da dependência externa. Desenvolveu também um eficiente sistema de ensino, erradicando o analfabetismo. Com a morte de El Supremo, foi eleito por uma Assembleia de Deputados o seu sucessor, Carlos Antônio Lopes, que passou a ter como prioridade o desenvolvimento industrial do país, efetivado com a contratação de técnicos estrangeiros e o envio de estudantes paraguaios à Europa e aos Estados Unidos, com a construção de estradas de ferro e locomotivas, estaleiros onde se construíam seus próprios navios, linhas telegráficas para ampliar as comunicações, fábricas e fundição de ferro. Lopes levou o Paraguai a um grande progresso industrial, desenvolvendo também a agricultura do fumo, algodão, erva-mate, arroz, cana-de-açúcar e mandioca. Lopes foi sucedido por seu filho, Francisco Solano Lopes, que após ser empossado pelo Congresso, em sessão tumultuada e duvidosa, continuou a obra de seus predecessores, voltada para o progresso, a modernização e a independência econômica. Mas, como grande parte da produção era exportada para a França, isso acabou por privar a Inglaterra do algodão e mercado consumidor paraguaio. O Paraguai se transformou, assim, em potência continental. Obrigado, Júlio. Professor, a versão que a gente estava vendo agora. O Brasil intervencionista interveio na Argentina, interveio no Uruguai para garantir seus interesses. O movimento uruguai lá dentro, que era de oposição, pede ajuda ao Paraguai e começa ali a Guerra do Paraguai, porque o Paraguai estava interessado em garantir a navegação pela Bacia do Prata. Ok? Então foi um conflito aqui regional.
Professor, e essa versão? Eu coloquei aí para vocês. Essa versão é uma versão que se baseia na luta de classes, é uma versão do marxismo, e tem alguns problemas nela, mas vamos discutir isso. Na verdade, se você ler esse texto com mais calma, você vê que a Argentina, o Paraguai, ele aparece como vítima. O Paraguai é uma vítima de quem? De uma trama sórdida promovida pelo Brasil e pela Inglaterra, que não queria a modernização do Paraguai, a sua autossuficiência, a sua transformação em potência regional. A Inglaterra, não querendo que o Paraguai servisse de exemplo para outras nações, para elas se industrializarem, se modernizarem, buscarem a autossuficiência, ela vai fazer com que o Brasil, olha só essa teoria, ela vai forçar o Brasil, forçar como? Prometendo vantagens, e junto também com a visão que o Império queria de hegemonia na Bacia do Prata, vai instigar, essa que é a palavra, instigar o Brasil a entrar nesse conflito para acabar com o Paraguai, esse país que ameaçava a hegemonia da Inglaterra. No entanto, que o texto fala que o Paraguai buscava alianças com os Estados Unidos, com a França, para aprender técnicas modernas, como as ferrovias, meios de transporte e modernização do país, a erradicação do analfabetismo. Professor, isso tudo está correto? Tem uma boa parte que está correta. Só tem um problema nesse modelo, que o Paraguai, na balança comercial da Inglaterra, representava uma quantidade ínfima de comercialização de produtos. Então, por que a Inglaterra ia sair lá, o pessoal ia sair lá da Inglaterra, instigar o Brasil a fazer uma guerra com o Paraguai, sendo que o maior mercado consumidor de produtos ingleses era o Brasil? Então, nem tudo são flores. Vamos lá. Professor, qual é a teoria correta? A saída do mar do Paraguai, que o professor Lopes era um caudilho, um coronel, e os interesses também da coroa, que queria estabelecer hegemonia na Bacia do Prata, ou essa visão que o Paraguai é uma vítima? Galera, não tem ainda uma resposta correta, depende da sua visão. Depende. O que tem mais aí é documentário, séries. Eu li o último livro que saiu do Eduardo Galeano, não lembro, sobre a Guerra do Paraguai, que trata justamente disso. Isso depende muito de quem está escrevendo e qual é a visão. Esse texto se baseia muito na luta de classes, o marxismo lá, da esquerda. E então trata ali justamente como se o Brasil fosse uma potência imperialista ali, a mando da Inglaterra, que queria destruir o Paraguai para que não servisse de exemplo. Gente, depende. As duas visões podem estar corretas, porque na história não tem verdade absoluta. Número 1. Segundo as autoras, quais os fatores principais para essa eclosão da Guerra do Paraguai? Segundo as autoras, o texto, são autoras que estão aí. Nesse texto, as autoras defendem a ideia que a Inglaterra se sentia ameaçada com o desenvolvimento industrial do Paraguai, pois diminuiria seu comércio com a América Latina. O Paraguai serviria de exemplo para outros países abandonarem a dependência do comércio inglês. Entenderam a ideia da autora? Entenderam a ideia? Ok? Dúvidas? Da número 1? Sim ou não? 2. De que forma o desenvolvimento poderia interferir nos interesses da Inglaterra na região? De que forma o desenvolvimento do Paraguai poderia interferir nos interesses da Inglaterra na região? Galera, seria continuada número 1. O Paraguai se tornaria autossuficiente e não precisaria mais depender dos produtos estrangeiros, em especial da Inglaterra, podendo forjar alianças com outras potências estrangeiras e servir de exemplo para outros países da América Latina. Que potência poderia apoiar esse desenvolvimento aqui do Paraguai? Os Estados Unidos, que estava virando potência aqui na América do Norte, e também quem? A França, que era o grande inimigo da Inglaterra lá na Europa, que nós vamos ver que vai ter treta entre os dois. Então, professor, o que acontece? É justamente isso. O Paraguai se torna autossuficiente, moderno, uma potência regional, industrial, agrícola, erradicando ali o analfabetismo, e isso não poderia acontecer, na visão das autoras, porque ia ameaçar os interesses de quem? Da Inglaterra aqui na América Latina, ok? Ia diminuir ali a dependência econômica, isso não podia acontecer. Tranquilo? 2. E a 3. De acordo com o que você estudou, qual dos fatores apresentados pelas autoras pode ter contribuído mais significativamente para a eclosão da Guerra do Paraguai? Justifique. Essa 3 era o seguinte, vamos traduzir essa pergunta de verdade. Qual é a visão que você concorda? Seu professor ficou em cima do muro. Por quê?
porque eu não posso influenciar os senhores. Os senhores têm que saber as duas versões. Que o Solano Lopes era um ditador, o Brasil aqui com o Dom Pedro II também tinha interesses econômicos na região, e vai começar a Guerra do Paraguai pelo acesso ao mar do Paraguai. E a outra versão era que a Inglaterra, chegando no Brasil, queria destruir uma potência regional para garantir seus interesses. Professor, qual é a verdade? Gente, depende muito. Essa coisa que tem uma verdade absoluta na história, isso é relativo. Sempre há exceção. Então, na verdade, é que as duas explicações elas podem conter verdades. E as duas explicações também podem estar erradas. Parece uma coisa absurda, mas é verdade. Depende da visão que você tem. Se você tem uma visão mais de esquerda, essa explicação das autoras encaixa perfeitamente. Se você é mais um conservador, vamos dizer que está hoje na moda, você vai falar que o Solano Lopes era um caudilho, coronelista, que queria dominar a região e desafiou o Brasil e invadiu o Mato Grosso. Invadiu mesmo, então não Marquês de Olinda, essa é a verdade. Então não tem uma resposta absoluta. Depende muito daquilo que você acredita. Então a grande pergunta que eu vou fazer é o seguinte: você acredita na primeira versão ou na segunda? Enquanto que eu estou passando para outra, coloque no chat para mim. Você concorda com essa versão que nós vimos agora ou a anterior lá do Paraguai, que é só saída pelo mar? Qual? A primeira ou a segunda? Sim, por exemplo, a Júlia colocou aqui no texto para mim, no privado, que ela podia responder para todo mundo. A Júlia colocou que a visão dela é a seguinte: que o Paraguai se tornar uma potência regional e nessa potência regional desafiaria os interesses ingleses, então foi melhor destruir o Paraguai. Então ela concorda com essa versão das autoras, correto? E ela ia receber, a Paraguai ia virar ali um exemplo justamente para outras potências estrangeiras, para as potências aqui da América Latina, ok? Sim. Perfeito. Professor, mas qual versão? Solano Lopes era um coronel porque ele levou também o Paraguai à guerra até o final. Ele não quis se render. Um dos motivos da guerra ter se prolongado, ter virado um massacre, foi que Solano Lopes não quis se render, não quis se entregar. Ele levou o Paraguai até o limite final, até a guerra total, até sua morte. Só depois de sua morte que teve a paz. Ele levou crianças para a guerra, ok? Vamos lá, né? Página 47. Quem pode ler a 47 para a gente? Interpretando documentos, a questão escravagista, a lei do ventre livre, a lei do Rio Branco aí, né? Que a gente vai ler agora. Quem pode ler para a gente, fazendo favor? Maria, obrigado. Ok. Leia alguns artigos e parágrafos da Lei Rio Branco, mais conhecida como Lei do Ventre Livre. Artigo 1. Os filhos de mulher escrava que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre e havidos por ingênuos. Os ditos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores das mães, os quais terão a obrigação de criá-los até a idade de 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãe terá a opção de receber do Estado indenização de... Eu não sei o que é isso. 600 mil reais, mas tranquilo. O que é? Tá. 600 mil reais. Ou de utilizar-se... 600 mil réis, tá? Ou de utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos completos. O governo poderá entregar a associações por ele autorizadas os filhos de escravos nascidos desde a data desta lei, que sejam cedidos ou abandonados pelos senhores. As ditas associações terão direito aos serviços gratuitos dos menores até os 21 anos completos e poderão alugar esses serviços. Como sempre, o Brasil faz lei para inglês ver. O que é lei para inglês ver? É lei para enganar os ingleses que queriam o fim do tráfico escravizado, o fim da escravidão no Brasil, mas que na verdade era só para dizer que não funcionava para nada. Galera, você era uma escrava, você tinha um filho, seu filho ficava até 8 anos com você, beleza. Amamentação, criação. Nesse tempo, a criança saía para quê? Para quase nada, só para brinquedo do senhor e da senhora. Vamos brincar de cavalinho? Vai lá, escravinho, fica de 4 que você é meu cavalo, eu vou montar nas suas costas, ok? Ele servia para isso.
Do 8 ao 21, você tinha a opção de receber uma indenização, dar essa criança, eu sou o senhor, eu sou dono do escravo, a criança é livre. Eu posso receber uma indenização do Estado, eu posso pegar essa criança com 8 anos e doar para uma instituição que vai aproveitar o serviço dela de 8 a 21, ou então eu posso ficar com essa criança dos 8 a 21 trabalhando para mim a título de indenização. Traduzindo, de 8 a 21 anos, continuava a existir a escravidão, porque você ficava ali. Ou então o senhor dava para uma instituição que pegava você e botava para trabalhar, o Estado pegava você, indenizava o senhor e te botava para trabalhar como carregador, sei lá, de fezes, que nem hoje limpar o chão, igual a gente tem hoje nossos catadores de lixo, e você trabalhava para o Estado até os 21 anos, ou então, a verdade é que a maioria, o dono do escravo ficava com a criança de 8 a 21 e botava para trabalhar, porque era mais rentável, a título de indenização. Traduzindo, o cara continuava a ser escravo, até os 21 anos. Mas dizia que a criança nascia livre. A criança estava livre? Não. Do 0 ao 8 anos, ficava com a mãe. Do 8 a 21, você ia trabalhar ou para o Estado, para o senhor, ou para uma instituição. Lei para inglês ver. Lei para inglês ver. Número 1. Qual foi a solução dada pelo texto da lei aos menores de 8 anos nascidos escravizados? Os menores de 8 anos ficavam sob cuidados das mães que ficavam lá com seus proprietários. Ou seja, não mudava nada. Até os 8 anos, você ficava com sua mãe sob a tutela, o cuidado de um proprietário, porque a mãe não era livre. Pronto, você tinha que ficar lá dentro. Número 2. O que acontecia com os filhos escravizados entre os 8 e os 21 anos de idade? Vamos lá, 8 a 21, o filho ficava sob a tutela do Estado, se fosse indenizado, ou então se ele fosse abandonado, que podia ser abandonado a criança também, podia ser abandonado. O filho ficava sob a tutela do Estado, filho do escravo, ou então o proprietário utilizava os serviços dessa criança até os 21 anos. Então vamos lá, essa criança podia ser abandonada, você poderia, esse proprietário, ser indenizado, ou então você poderia aproveitar o trabalho dessa criança dos 8 aos 21 anos. E o Estado, recebendo essa criança indenizando, poderia também utilizar o trabalho dessa criança de 8 aos 21 anos. Ou seja, não mudava absolutamente nada. Na cabeça do senhor, ele ficava com a criança porque isso era uma indenização, olha só a mentalidade do proprietário de escravo. Ele ficava com a criança do 8 aos 21 anos porque isso era uma forma de indenizar o que ele gastou do 0 aos 8 anos. Professor, não entendi. Vamos lá. O proprietário era dono da escrava. A escrava ficava com a criança do 0 aos 8 anos. Aí, vamos dizer que ela abandonou. Ou então o senhor quis indenização. Beleza. O Estado pegava as instituições e utilizava o serviço dessa criança. Mas a maioria, o senhor pegava essa criança para criar, dos 8 ao 21. Então, o que ele dizia para essa criança? Olha, você é livre, só que você tem uma dívida comigo. Qual é a dívida? Do 0 a 8 anos, eu gastei uma fortuna com você. Então, para você ficar livre, você vai trabalhar dos 8 anos ao 21. Para tudo. O cara gastou dinheiro, o senhor, para criar a criança lá da escrava, do 0 a 8 anos. Foram 8 anos. Para ele tornar a criança livre, a criança tinha que trabalhar dos 8 ao 21. 13 anos. Professor, que indenização é essa? Gente, era uma forma de você perpetuar o trabalho escravo. Só isso. Indiretamente, você mantinha a escravidão, obrigando a criança a trabalhar dos 8 ao 21 anos. Isso que era a nossa escravidão na época. Essa era a lei para terminar a escravidão. Entendeu por quê? Lá de 1871, da lei do ventre livre, vai demorar ainda 17 anos para a abolição, eram leis para inglês ver, para enrolar ali a opinião pública. Ok? Isso que é verdade. Para enrolar a opinião pública. Porque praticamente não funcionava. Na prática ela não funcionava. Essa que é a verdade. Vamos lá. Com a promulgação da lei do ventre livre, os indivíduos realmente nasciam livres? Gente, não. Na verdade, não. Porque do 0 a 8 anos, ela ficava sob a tutela do senhor. Porque o senhor era dono da mãe. E a mãe criava o escravo do 0 a 8 anos. E depois, a título de indenização para o Estado, para o senhor, a criança trabalhava do 8 até os 21 anos. E somente depois ficava livre. Traduzindo, a criança do seu nascimento até 21 anos continuava a ser escrava. Pronto. Com a ideia que era para indenizar o senhor, o Estado que gastou dinheiro com ele.
Lei para inglês ver, lei do ventre livre. Nem preciso falar. Quem era abolicionista ficou feliz com essa lei? Não. Quem era republicanista ficou com essa lei? Não. Os próprios escravos ficaram felizes com essa lei quando tomavam conhecimento? Não. Continuava a haver rebelião, fuga, insatisfação, porque essa lei foi feita para enganar a população que era abolicionista. Para agradar quem? Os latifundiários escravagistas. Ponto. Essa que é a verdade. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Podemos ir? Já copiaram? Dá um ok para mim. Ok, Ana, ok, Júlio, já copiaram, ok, Maria Luísa. Pode passar? Depois pede para ficar voltando. Página 48. Ok? Ana Júlia Colodete, você pode ler para a gente? Só ler. Tem alguém que está destruindo o teclado. O microfone está aberto. Dá tudo isso. Só lê, vai lá. Quer lugar pra gente fazer um favor? Só lê. Organiza as ideias. Ó, já foi a aula toda. Tá com vergonha. Vai lá, Júlio, salva a gente de novo. Lê pra gente fazer um favor. O pessoal tá com vergonha. Tá. Durante o segundo reinado, a abolição da escravatura no Brasil. Lê todas ou só eu marquei? Lê a que você marcou, pode adiantar. Não sei se tá certo. Mas eu acho que é a C. Ocorreu de forma gradativa, porque o imperador Dom Pedro II e seus partidários não desejavam perder o apoio de propriedade de terra e comerciantes que utilizavam mão de obra escrava. Perfeito, Júlio. Por que se adiou tanta escravidão no Brasil? Galera, o tráfico negreiro foi proibido no Brasil em 1850. A escravidão só terminou em 1888, 38 anos depois. Por que o Brasil ficou se arrastando para terminar a escravidão, sendo que o mundo inteiro praticamente já tinha acabado com esse regime, que era símbolo de atraso, de falta de progresso, de falta de educação? É a letra C. Ocorreu de forma gradativa porque o imperador Dom Pedro II e seus partidários não desejavam perder o apoio dos proprietários de terras e comerciantes que utilizavam mão de obra escrava. Traduzindo, a escravidão no Brasil demorou tanto a acabar, o Brasil foi o penúltimo, antepenúltimo país do mundo a acabar com a escravidão, porque Dom Pedro, para se manter no poder, em um poder moderador, tinha que agradar quem? As elites, os latifundiários escravagistas, produtores de café e os grandes comerciantes que utilizavam mão de obra escrava. E o Brasil vai passar para a história como o país que mais recebeu mão de obra cativa e um dos últimos a acabar com a escravidão no mundo. Professor, será que isso é racismo? Será que o racismo vem daí? Essa coisa de achar que o negro é inferior? Galera, essa é uma pesquisa agora. 2 em cada 3 presos são negros. A maioria da população que mora em periferia, pobre, favela e lugar que é sem infraestrutura são negros. Será por quê? Porque após a abolição da escravatura, os negros foram abandonados à própria sorte. Eles foram largados depois de 3 de maio. O que eles tiveram que fazer? Sobreviver nas periferias, nos morros, aonde ali pelo menos eles poderiam conquistar uma certa liberdade. Mas aí, o governo nunca se preparou para reincluir essa população na sociedade após o fim da abolição da escravatura. Não teve política pública para acabar com a discriminação, para tratar o negro como cidadão. Eles foram abandonados. E essa que é a verdade. E tem gente que fala que a gente não deve nada. Então tá bom. Galera, o Você Fazer História, eu não passei, que era justamente essa questão que eu expliquei agora. Se não chega até os dias de hoje, os resquícios da escravidão, ok? Eu acabei comentando isso com vocês agora, fazendo uma reflexão. Era para fazer a página 49, lá embaixo, interpretando documentos. No interpretando documentos, estava escrito: quando foi instalada a Assembleia Constituinte para a elaboração da Constituição de 24, ocorreu intensa discussão a respeito de quem destinaria a Carta Magna a ser produzida. Ficou definido que ela seria destinada aos membros da sociedade brasileira ou aos cidadãos brasileiros. Leia o pronunciamento do deputado Manuel José de Souza França sobre o tema.
Nós não podemos deixar de fazer essa diferença, ou divisão de brasileiros e cidadãos brasileiros. Segundo a qualidade da nossa população, os filhos negros, crioulos, cativos, são nascidos no território do Brasil, mas, todavia, não são cidadãos brasileiros. Devemos fazer essa diferença. Brasil é o que nasce no Brasil, e cidadão brasileiro é aquele que tem direitos cívicos. Os índios que vivem nos bosques são brasileiros, e, contudo, não são cidadãos brasileiros, enquanto não abraçam a nossa civilização. Convém, por consequência, fazer essa diferença por heterogênea em nossa população. Professor, o que é isso? É a Carta Magna, é o questionamento da Carta Magna de 1824, que não considerava cidadão mulheres, escravos, indígenas. Eles eram brasileiros, mas não eram cidadãos, não tinham direitos políticos. Então, número 1, a Constituição de 1824 foi feita para todos os brasileiros? Não. Era uma Constituição excludente, que falava que só era cidadão quem era aquele típico homem branco, excluía escravo, ex-escravos, indígenas, todo mundo que não era civilizado, ok? 2. Como os indígenas, negros, mestiços, escravizados eram vistos pelos integrantes da Assembleia de 1824? Eles eram vistos da seguinte forma: eles eram brasileiros, mas não eram considerados cidadãos com direitos políticos, não participavam da política.